ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Cristaminas e também você que está nos acompanhando pela live do Facebook Bispo Paulo Henrique. E hoje teremos um debate no programa aqui Cajado na Moleira. E este debate, o tema de hoje será perguntas livres. Você poderá estar enviando qualquer pergunta referente ao assunto bíblico, referente à Bíblia, que você tem dúvida. Você pode estar nos enviando a sua pergunta através do WhatsApp DDD 61 98261 8379. Repetindo, DDD 61 98261 8379. E hoje quem estará respondendo as suas perguntas, que você pode estar enviando pelo WhatsApp e também pelo Facebook, você que está nos acompanhando. Hoje está aqui nessa mesa de debate o Bispo Paulo Henrique e o Pastor Antônio Damasio. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, Pastora Valéria. Boa noite, Pastor Antônio. Boa noite, amigos da Rádio Cristaminas e amigos do Facebook. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é um grande desafio. Tanto é que nós nos propusemos a estarmos uma hora ao vivo. Ao vivo, melhor dizendo, né? Vivos não existe, ao vivo não existe, ao vivo. Bom programa ao vivo é por isso, já começa errando. Então nós vamos estar aqui uma hora ao vivo. Agora são 20 horas e 4 minutos, 8h04 da noite, e nós vamos estar até as 9 da noite, ao vivo, no programa Cajado na Moleira, ao vivo, respondendo as perguntas que os amigos ouvintes nos enviaram, e isso não vai ser fácil. E por que eu digo que não vai ser fácil, o pastor Antônio? Porque nós não sabemos o que vai vir. Quando nós iniciamos um debate aqui todas as segundas-feiras, todas as semanas, nós iniciamos o debate, nós já nos preparamos para aquilo. Nós estudamos, além de conhecermos o assunto a ser abordado, nós estudamos sobre aquilo dali, nós nos preparamos para aquele momento do debate, prevendo possíveis perguntas ou questionamentos que possam vir. E até pela responsabilidade, de a gente não estar falando besteira ou qualquer coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, Então, todo assunto que nós formulamos, até aqui, foram assuntos que a gente procurou estudar, pegar tanto o respaldo bíblico como conhecimento secular, vamos dizer histórico também, histórico, para que a gente tivesse um respaldo e pudesse trazer verdadeiramente uma luz bíblica aos assuntos que nós abordamos. Só que hoje vai ser diferente. Hoje a gente não se preparou para nada. Concorda comigo? Assim, a grosso modo, não nos preparamos para nada, meu amigo ouvinte da Rádio Cristaminas, meu amigo telespectador aí das redes sociais, do Facebook. Hoje nós estamos aqui abertos a responder, ou tentar, Quem sou eu para dizer que vamos responder? Vamos tentar responder as perguntas que esse amigo, que essa amiga nos enviarem, claro, à luz da Bíblia Sagrada. Então as perguntas também têm que ser baseadas diferentes à fé cristã. A fé cristã. A doutrina, você pode perguntar sobre doutrina, sobre costumes, sobre algo que a pessoa viveu, se tem um respaldo bíblico ou não, Vai perguntar aqui o que acha do Neymar que está caindo, o que você acha do Lula que foi quase livre. A gente vai em cima do respaldo cristão. Verdade. Argumentos bíblicos, questionamentos bíblicos. Então você, a partir de agora,
nós estaremos aqui, estaremos aqui nos próximos 53 minutos respondendo as perguntas que nos foram enviadas, e isso é um verdadeiro desafio. É um verdadeiro desafio. Nós estamos aqui entre a cruz e a espada, né? Assim que fala, porque não tem para onde fugir agora. É aquele ditado, lá na minha terra fala assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então não tem para onde fugir. O que você mandar, nós vamos aqui à luz da Bíblia tentar esclarecer. E eu tenho certeza que esse programa de hoje vai ser o melhor programa Cajado na Muleira que nós já fizemos depois que idealizamos esse projeto. Não é verdade? Então, pastor Antônio, esse amigo telespectador, esse amigo ouvinte da Rádio Cristaminas, já pode começar a mandar as perguntas, e nós estamos aqui na direção de Deus, na unção do Espírito Santo, para tentar responder, porque não vai ser fácil não. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os telespectadores aí do Facebook, né, ouvintes aqui da Rádio Cristaminas. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E como nós dissemos, né, você vai fazer perguntas referentes à fé cristã, aquilo que talvez você viveu e você tem dúvida se realmente tem um respaldo bíblico, porque infelizmente, né, é uma até característica do final dos tempos. Né? A Bíblia diz que haveriam muitos falsos profetas e haveria falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então tem muitas pessoas que elas têm dúvidas sobre algo que ela vê ou algo que ela viveu, né, numa instituição, numa igreja, entre aspas, cristã, né? Então estamos abrindo esse espaço para você fazer a sua pergunta, né? E nós vamos estar respondendo aqui com base no que está escrito na Bíblia Sagrada. E certamente esse programa de hoje vai ser especial. Já tem aí, alguém mandou alguma pergunta aí já? Até agora ninguém? As pessoas estão o quê? Estão tímidas? Sim, já acabaram de mandar. Já mandaram, já? Está chegando um pastor aqui que não prestou atenção no horário do programa e está chegando aqui agora para participar também, porque o horário do programa é 8 horas da noite, não é isso? Então antes das 8 tem que estar todo mundo aqui que vai participar do debate na mesa, não é isso? Mas vamos em frente. Qual é a primeira pergunta? Vamos lá. Quem faz a primeira pergunta esta noite é a Lúcia Prachedes, através do Facebook. Ela diz: quero saber, à luz da Bíblia, o que diz sobre jogos de azar. E o que é mesmo jogos de azar? Cristão deve ou não? Dona Lúcia Prachedes, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esse tema aí nós já estamos até projetando, né, um debate mais aprofundado sobre essa questão de jogos. A gente não pode nem usar, eu acho que a gente não pode usar o termo jogos de azar, porque fica muito complicado a gente poder enquadrar o que seria um jogo de azar e o que não seria um jogo de azar. Porque a gente entende pela palavra azar, seria que a pessoa ela se beneficia através do azar do outro. Da perda do outro. Então, mas quando a gente fala de jogos de azar, a gente fala que a probabilidade é 99,100% de perda. Seria mais ou menos isso? Se a gente já fala assim, é um jogo de azar, quer dizer que eu não vou ter sorte naquilo. Agora, o que seria um jogo de azar? Um jogo de azar é difícil a gente colocar isso dentro de um debate específico. Por quê? Por exemplo, eu vou falar assim que um jogo da loteria é um jogo de azar? Se eu disser que sim, a pergunta seguinte vai ser assim: e uma partida de futebol, aonde eu aposto com o meu colega que o meu time vai ganhar e o dele vai perder? E não seria também, se a gente for enquadrar, não caberia dentro do mesmo conceito de jogo de azar? Então eu acho que primeiro de tudo a gente tem que excluir essa questão da palavra azar. Vamos falar de jogo aonde existe um investimento econômico, um investimento financeiro. Apesar que, se a gente for analisar, é diferente, por exemplo, um esporte de
de um jogo tipo, vamos dizer assim, um bingo ou uma loteria, alguma coisa assim, porque, por exemplo, o esporte, ele subentende que a pessoa ela está se preparando, está investindo o seu corpo ali e preparando para dar o seu melhor, e aquele que conseguir desenvolver aquela tarefa melhor seria o campeão. Sim, mas isso num contexto de honestidade, onde a gente não vê isso hoje em dia mais. Se a gente for olhar para o lado do esporte, por exemplo, existem campeonatos que são... quando está começando o campeonato, alguém lá no meio da confusão já fez um tipo de articulação que já sabe quem vai ganhar. Se for por esse lado, o apostador está do lado de cá, não, porque o meu time é o melhor, se preparou, tem só gente boa e vai ganhar. E só que às vezes ali já houve uma articulação para beneficiar alguém. Então eu quero dizer assim, a gente usar a palavra jogo de azar, a frase jogo de azar, e enquadrar determinadas situações e excluir outras, eu acho que a gente pode cometer aqui um erro grave. Então eu acho que era melhor a gente excluir a palavra azar. Vamos excluir a palavra azar, certo? E vamos colocar aqui a questão do jogo em si, seja ele da loteria, seja ele uma aposta esportiva, seja um jogo de brincadeira, um jogo de xadrez, de dama, o que for, mas que envolva questão financeira, questão econômica. Então vamos aqui nos centralizar nesse tipo de pensamento. Pode ser assim? Pode. Vamos nos centralizar assim? Jogos aonde a pessoa precisa fazer um investimento financeiro esperando ganhar um montante maior. Isso seria para o cristão, pastor Antônio, isso seria correto? Isso seria incorreto? O cristão participar desse tipo de situação? Ou a Bíblia não fala nada a respeito disso? Pode começar que eu vou também me preparando aqui, porque hoje é ao vivo. Hoje é ao vivo. A gente não sabe o que vai vir. É assim. E a gente vai aqui, à luz da Bíblia, a gente vai tentando explicar para as pessoas. Bem, o que eu posso ver aqui, até com o respaldo bíblico, até um motivo de fazer essa diferença do jogo esporte, do jogo, por exemplo, eletrônico, vamos dizer assim, eletrônico, né? Mas claro que tem, por exemplo, tem N jogos que também seriam considerados esses jogos de azar, mas não tem um meio eletrônico, né? Mas a Bíblia diz aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, né, Deus ele falando do homem, diz o seguinte, que no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, uma das coisas que Deus ele falou sobre o homem, que o homem ele deveria viver do suor do rosto dele. Quer dizer o que? Viver do trabalho dele, daquilo que ele produzisse, né? Desculpa. Então, e uma das coisas que nós vemos através desses jogos é que a pessoa ela tira o foco dela muitas vezes do trabalho que ela tem, né, da profissão que ela tem, e ela deposita a sua esperança naqueles jogos, né? Quantas são as pessoas que elas até tiram, né, o sustento de casa para investir no jogo, achando que através daquele jogo ela vai ter uma mudança de vida, vai conseguir ajudar a vida dela, ajudar a vida de parentes, né? E ela fica investindo dinheiro naquele jogo, e ela não vê resultado naquele jogo, né? Um dos motivos da pessoa ela não ver resultado é justamente por causa disso, né? Que a Bíblia diz que no suor do rosto comerá o teu pão, né? E às vezes a pessoa, por se dedicar tanto nessa esperança de conquistar uma transformação de vida, conquistar um bem maior através desses jogos, né?
A gente vê que a pessoa ela se perde, gasta dinheiro que ela não poderia gastar e acaba criando uma situação muito pior para a vida dela e para a vida da família dela. Isso a gente tirando aquelas situações que a gente vê, a gente já viu várias denúncias na mídia que supostamente esses resultados seriam manipulados, né? Que supostamente, né, esses resultados eles seriam manipulados de tal forma que seria para acumular, vai acumulando, e depois de um certo período um ganha, mas depois vai acumulando, e as pessoas elas vão perdendo ali, a dinheiro, investimento, né? Fora aquelas pessoas que entram nisso e acabam se tornando viciadas, né? Quantas são as pessoas que elas têm o vício da jogatina, né? Elas são viciadas realmente em participar desses jogos, e a gente vê nisso tudo, né? Em todas essas situações, a destruição que essa prática da jogatina, vamos dizer assim, traz uma destruição para a vida da pessoa. Verdade. E a partir do momento que o cristão ele começa a participar desse tipo de coisa, ele está deixando de confiar em Deus, ele está deixando de depender de Deus, ele está querendo através de um sorteio, alcançar um enriquecimento para desfrutar os prazeres que ele deseja desfrutar. E a palavra de Deus, como você bem disse aí, pastor, no capítulo 3 de Gênesis, Deus deixou claro que o servo de Deus, ele deve ter o seu sustento através do seu suor, do seu trabalho. Ah, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Realmente você faz o que você quiser, joga no lixo, bota fogo, faz o que você quiser, joga, faz o que você quiser. Mas a pessoa tem que estar ciente das consequências para a vida dela e para a vida da família dela. E de terceiros também. Por quê? Porque só existe, as coisas são fomentadas a partir do momento que existe uma participação em massa. Correto? Aí existe um fomento em cima daquilo dali. Se não houvesse uma participação em massa, por exemplo, num jogo da loteria, esse jogo acabaria, deixaria de existir. Agora, como existe essa participação em massa, acaba permitindo a participação de pessoas que já se tornaram viciadas, que deixam de comprar o pão para dentro de casa, eu conheço pessoas que eu já atendi na igreja, desesperadas, mulheres, senhoras, porque o marido acaba de receber o salário, passa lá no local dos jogos e joga o dinheiro todinho e perde. E aí a pessoa que está talvez do outro lado dizendo, não, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que você está fomentando aquilo dali. A pessoa tem um vício, o outro lado tem um vício. Enquanto aquele jogo existir, aquela pessoa vai estar se perdendo no meio daquilo. E aqui em Gálatas, capítulo 4, capítulo 5, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 13, está escrito assim, ó: a liberdade é limitada pelo amor. Por que essa questão de liberdade? Todos têm livre-arbítrio. Não existe aqui na Bíblia Sagrada uma proibição explícita contra a pessoa pegar o dinheiro e sair jogando. Até porque isso é algo mais novo, vamos dizer assim. Não que naquela época não existisse algum tipo de situação como essa, mas hoje a coisa se tornou escandalosa. Você passa na rua hoje, tem lá uma faixa de 126 milhões. Aí a pessoa já começa a fazer conta. Quando é que eu vou ter 126 milhões? Nunca. E aquilo dali já estimula ela
como diz, aí colocaram até a palavra fé, colocaram no meio, fazer uma fezinha. Fazer uma fezinha. Fé em Deus. Fé em Deus. Enfim, então está dizendo que a liberdade é limitada pelo amor. Você tem a liberdade de jogar, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas essa sua liberdade vai atingir alguém, vai prejudicar alguém, ou até você mesmo. Então essa liberdade tem que ser limitada pelo amor. Olha o que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então olha o que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você: que eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Por que eu quero ganhar 120 milhões? Porque eu quero ser rico. Beleza, seja rico. Mas por que não trabalhando? Por que não do suor do seu rosto? Por que tem que ser de um jogo? Eu costumo dizer assim, no meio de um dinheiro desse, 126 milhões, estou com o número na cabeça, hein? 126 milhões. Ali tem dinheiro de sangue. No meio de um dinheiro desse, tem dinheiro de fome, tem dinheiro de desespero, tem dinheiro de remédio, que a pessoa às vezes está doente, deixou de comprar um remédio para fazer aquele jogo. Pão, né, que era para a mesa do filho. Então, é por isso que esse dinheiro não é... Você já viu? Eu até hoje estou para ver alguém que ganhou um montante de dinheiro em algum tipo de jogo e cresceu na vida. Até hoje eu estou para ver. Tanto que tem inúmeras reportagens, né? Se essa pessoa quiser procurar, pode procurar no YouTube. Ela vai ver reportagem ali de pessoas que ganharam milhões, né? E com o passar de anos, dentro de 5, 4, 10 anos, elas perderam tudo e a situação se tornou pior do que antes, porque é um dinheiro amaldiçoado. Eu vejo como um dinheiro amaldiçoado, porque ali tem o sofrimento de muita gente daqui, ó. A liberdade tem que ser limitada pelo amor. E para finalizar aqui o texto que eu estou lendo, diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito. Olha que ensinamento do cristão. O cristão tem que andar no Espírito, em ligação com Deus, em comunhão com Deus, porque assim ele vai estar dentro dos ensinamentos de Deus. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne. Vontade de jogar eu tenho, todo mundo tem. Por que não? Você passa lá de 126 milhões. A vontade vem. A vontade vem. Mas se eu ando no Espírito, eu não vou satisfazer a vontade da carne. Eu sei que Deus pode me prosperar financeiramente falando? Sei. Eu sei que Deus pode me dar o melhor dessa terra? Creio. Mas vai ser do suor do meu rosto. Significa que eu não vou estar ferindo ninguém, prejudicando ninguém, não vou estar recebendo um dinheiro amaldiçoado, um dinheiro de sangue, um dinheiro de pão, um dinheiro de remédio, nada disso, nada disso. Então, respondendo a essa pergunta inicial aí, a minha opinião nesse debate aqui é que cristão de verdade, ele tem, o servo de Deus, ele tem que construir o seu patrimônio, a sua independência financeira, através do suor do seu rosto, e não satisfazer a vontade da carne. Posso ler mais um versículo aqui que fala justamente do trabalho, que é Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 19, né? Fala até antes aqui, ó, no versículo 18, Eclesiastes 5, versículo 18, né? Fala assim, né?
Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Nesses dois versículos fala da pessoa gozar do seu trabalho, quer dizer, tirar a alegria, tirar o sustento, ela se satisfazer através do trabalho dela, que é isso que Deus ele quer para a vida, né, de todas as pessoas, principalmente do cristão, daquele que segue a palavra de Deus, né? Então é necessário que, como o Senhor disse, que a pessoa ela entenda, né, que Deus ele quer que a pessoa ela seja próspera financeiramente, ela venha a crescer, mas através do trabalho dela, né? E como nós estávamos falando aqui também, a pessoa deve depositar a fé dela em Deus, não em nenhum jogo, nenhuma coisa que ela acha que do dia para a noite vai mudar a situação dela, né? A nossa fé tem que ser depositada exclusivamente em Deus, e a pessoa ela deve, né, colocar o foco dela no trabalho dela, porque dali Deus abençoará ela e ela alcançará as riquezas e bens que ela quiser, mas através do trabalho dela. Eu posso só pôr uma colocação aqui? Primeiramente, boa noite, você do Facebook, que acompanha também pela rádio. E às vezes as pessoas que são viciadas nesses jogos, elas não têm falta, assim, dentro da casa delas, né, para elas ficarem com a ganância de ganhar esse dinheiro, né, enfim, de estar ali participando. Até porque tem uma palavra aqui em Timóteo, que a palavra do Senhor fala para o cristão, para ele ser contente com aquilo que ele tem. Bem aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aí o conselho era, temos sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, se a pessoa, ali, graças a Deus, ela não tem necessidade, dentro de casa ela não passa necessidade, não tem falta, então às vezes ela fica nessa cobiça, isso vai até mesmo contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós sejamos contentes com aquilo que nós temos, né? Porque o Senhor ele supra as necessidades do verdadeiro cristão. Eu creio assim, que Deus ele não deixa ele tem falta, né? Eu creio que Deus ele supra, e a melhor coisa é ser contente com aquilo que provém de Deus. Agora a pessoa às vezes fica numa ganância. Eu mesmo falo porque eu já fui viciado em jogos, eu já fui, e a minha consciência pesava quando eu gastava R$200, 250 em jogo, eu ficava com a consciência pesada. Depois eu conheci a palavra de Deus e graças a Deus me libertei. Então eu falo isso até por mim mesmo, né? Eu era muito viciado em jogo, mas graças a Deus, depois que eu conheci a palavra, eu me libertei e não aconselho, pelo contrário, né? Quem é um verdadeiro cristão, acho que tem que se abster e não participar. Mas você tem também, como é que eu posso dizer, um livre-arbítrio, né? Nós não estamos aqui sancionando você, apenas colocando aqui algumas mensagens aqui, né, da palavra de Deus, te dando assim uma luz, ou melhor dizendo, para ver se você também se conscientiza através do que nós estamos explicando. Então é isso. Então vamos ver, tem mais perguntas aí de outros assuntos. Esse assunto dos jogos, nós vamos ter aqui muito em breve um debate específico sobre isso. Claro que nós vamos buscar várias referências, vários dados históricos e também de pesquisas, né, sobre pessoas que normalmente jogam, qual é o resultado que elas têm emocionalmente, psicologicamente falando, o que elas pensam, como que elas são movidas naquele jogo, enfim. Mas, biblicamente falando, nós entendemos aqui que a palavra do Senhor, ela nos orienta,
que devemos viver do suor do nosso rosto. Deixando aqui só um título, lá de 2 Pedro, capítulo 3, lá no versículo 14, depois você pode ler na sua casa. Olha o que diz o título da mensagem: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Esse é o ensinamento do cristão. Próxima pergunta. Rosane de Serrinha, Bahia, através do WhatsApp, ela manda a sua pergunta. A palavra de Deus diz que Ele é Pai e Santo, e seus filhos também são santos. Quem são filhos santos de Deus? E quem são os filhos de Deus e os filhos do maligno? Boa pergunta. Essa pergunta está aqui na epístola de João, né? Isso, capítulo 3. João capítulo 3, está aqui, ó. Eu acredito que ela até tirou daqui, né? O título, porque a pergunta dela está muito bem dentro aqui do texto, né? Então, acredito eu que ela tirou daqui. Então, acredito que a resposta não é difícil. Deus é Pai e é santo, seus filhos são santos. A palavra santo, biblicamente falando, significa separado. Aquele que vive uma vida separada. Podemos até utilizar um pouquinho do que eu acabei de falar em Gálatas agora há pouco, né? Que não pode haver uma comunhão entre o servo de Deus e aquele que não serve a Deus. Tem que haver uma diferença, né? Então Deus é separado. Os filhos de Deus têm que ser separados. E está aqui, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 7, fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então isso significa, pastor, que não existe só filho de Deus. Tem gente que fala que todo mundo é filho de Deus. Então quer dizer que, biblicamente falando, isso está errado. A Bíblia acaba de desmentir isso, só no título já desmente isso. Que tem os filhos de Deus e os filhos do maligno. E lembrando que todos somos criaturas de Deus. O homem é criatura de Deus, o cachorro é criatura de Deus, o cavalo é criatura de Deus. Tudo é criado por Deus, foi criado por Deus, né? Mas a questão de filhos, vamos entender aqui então. Ela quer saber quem é filho de Deus e quem é filho do maligno. Olha só o que diz, capítulo 3 de 1 João, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, olha, todo que é nascido de Deus, ou seja, todo que é filho de Deus, não vive na prática do pecado. Isso aqui é importante a gente ressaltar aqui, essa palavrinha prática, né? Do verbo praticar. Não quer dizer que o Filho de Deus não peque, mas o Filho de Deus não deve viver na prática do pecado. A pessoa erra, aprende que aquilo é errado diante de Deus, no conceito bíblico, e ela continua fazendo aquilo, continua praticando aquilo. Então, ela está vivendo na prática do pecado. Agora, digamos que eu errei, como eu erro todos os dias, todos os momentos eu erro, e eu me arrependo daquele erro, peço o perdão de Deus, peço a justificação de Deus sobre a minha vida, né? E não faço mais aquilo. Então eu abandonei aquilo dali, eu não estou praticando aquilo dali. Então a Bíblia está dizendo que o Filho de Deus, o que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Então a presença de Deus está com ele, a palavra de Deus, a divina semente, o ensinamento que mostra para ele ali como que ele não deve viver, que mostra para ele o caminho que ele deve seguir. Nisto, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Quer dizer o quê? A pessoa que vive na prática das coisas que não agradam a Deus, essa pessoa, a Bíblia está dizendo, não sou eu, essa é o filho do diabo, o filho do maligno. Pastor Antônio, pode falar. Então, eu acredito que ficou bem claro, né? Essa passagem aqui, ela responde bem claramente, né, a pergunta da nossa ouvinte. Desculpe, gente. Mas aqui também em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, fala sobre a pessoa ela viver deliberadamente no pecado, né? Viver nessa prática de sempre estar pecando. Olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, o título diz assim: o castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, quer dizer, a pessoa já sabe que aquilo é errado, já sabe que Deus não se agrada daquilo, mas ela quer continuar, ela decidiu continuar vivendo no pecado, ela não luta contra aquilo, mas ela quer continuar vivendo naquela vida errada. Olha o que a Bíblia fala, né? Depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vos serás considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, isso aqui, essa mensagem é justamente para aquela pessoa que ela quer continuar vivendo numa vida errada, ela não se decide a se voltar para Deus, ela não luta para consertar a vida dela, né? Como nós vimos no capítulo anterior aí de 1 João, nós vimos que Deus ele faz uma diferença entre aquele que é filho de Deus e aquele que é filho do maligno, através da conduta da pessoa, do caráter da pessoa, da decisão que ela toma de viver uma vida agradando a Deus ou não. E se a pessoa ela decide viver deliberadamente no pecado, o que aguarda ela é o juízo, porque é como se ela se desfizesse do sacrifício que o Senhor Jesus ele fez naquela cruz. Você imagina o seguinte: o Senhor Jesus ele já deixou a glória dele para viver neste mundo como ser humano, né? Já viveu aqui a humilhação, viveu rejeitado, humilhado, foi espancado, foi cuspido, tudo o quê? Para que aquela pessoa ela tivesse a chance da salvação. E depois de saber de tudo isso, ela rejeita tudo isso para viver no pecado. Então a pessoa está trazendo o juízo para ela mesma. E o que espera ela é o juízo, a menos que ela se converta verdadeiramente e decida mudar a vida dela. Mas enquanto ela insistir em viver no pecado, no erro, o que aguarda ela é o juízo, porque ela está se fazendo filha do maligno. Ela está se fazendo desse jeito. Não foi Deus que criou ela para que ela vivesse aquela vida errada. Ela, pelas decisões dela, ela está se fazendo filha do maligno. Fala também, pastor. Então, como o pastor Antônio pôs essa colocação também, interessante, porque a pessoa ela decidiu por consciência própria, mas tem conhecimento da verdade. Então, a palavra chama a dizer que nem o sacrifício de Jesus já não serve mais para ela, porque é o único sacrifício que deve servir e que serve para todo aquele que crê é de Jesus. Então, se ela decidiu, ela vai ser responsável pelo ato, pela atitude dela, porque ela não está fazendo inconsciente, ou seja, não está pecando inconsciente.
porque ela já sabe do sacrifício de Jesus. A palavra diz, porque se viver deliberadamente em pecado, aí afirmam, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Então, a pessoa já conhece a verdade, mas se ela quer continuar na prática do pecado, do erro, então ela está sendo responsável pela atitude, pela a própria conduta dela, e não está sendo inconsciente. Por quê? Porque ela tem conhecimento da verdade. E o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz, já não tem tipo assim valor para ela. Não é que o sacrifício de Jesus não tem valor, ele tem valor. Mas se a pessoa decidiu por si própria, não tem como. Aquela pessoa fica anulada. Anulada, tipo como anulada mesmo. Isso aí. Então, entendemos que os filhos de Deus são aqueles que até erram, mas fogem da prática do erro. E os filhos do maligno seriam aqueles que, mesmo sabendo que estão errando, continuam praticando o erro. O filho de Deus, ele procura se santificar a cada dia, se separar. E o filho do maligno é aquele que se alega do pecado e continua vivendo naquilo, não pensa em sair, não quer lutar contra aquilo, quer continuar na vida errada, né? E contra esse, né, o que espera ele é o juízo de Deus. Próxima pergunta. No momento ainda não chegou pergunta. Ih, rapaz, será que o povo não está assistindo não? Será que o povo não tem pergunta para fazer? As pessoas, tira a sua dúvida, envia aí pelo Facebook, envia pelo WhatsApp, prefixo 61, né? 61 98261 8379. Prefixo 61 98261 8379. Você pode enviar a pergunta que você quiser, a dúvida que você tem. Claro, nós vamos tentar aqui de uma forma superficial, né? Responder o seu questionamento, responder a sua dúvida, e numa oportunidade que tivermos, vamos até mesmo utilizar muitas dessas perguntas para formalizar os próximos debates aqui do programa Cajado na Mulher. Você também que está assistindo pelo Facebook, pode mandar sua pergunta pelo Facebook. Você que tem alguma dúvida sobre questões bíblicas, sobre questões doutrinárias, questões de dogmas religiosos, claro que tem a ver com o cristianismo, né? Não adianta também a pessoa mandar aqui de dogmas do budismo, por exemplo, que a gente não tem um respaldo aqui para poder falar, e também não seria o nosso foco, o nosso interesse estar falando, né? Até porque nós acreditamos que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Não estamos desrespeitando os budistas de forma nenhuma, pelo contrário, são pessoas também importantes para acrescentar conhecimento a cada um de nós, né? Sempre conversamos com pessoas que têm pensamentos diferentes, e isso é fundamental, isso é importante. O respeito ao próximo, o respeito aos entendimentos diferentes, às culturas diferentes, às religiões diferentes, tudo isso é importante, né, pastor? Porque quando não existe esse respeito, é onde começa a confusão que a gente vê muito por aí. E é interessante a gente ver isso, que o próprio Senhor Jesus, ele respeitava isso. Por exemplo, ele curou a filha, né, da mulher que é cananeia ou sírio-fenícia, né? E ela, naquela região, ela tinha uma outra religião, né? Mas pelo uso da fé dela naquele momento, por crer que o Senhor Jesus era o Salvador naquele momento, o Senhor Jesus operou na vida dela, né? Mas nos dá a entender que ela tinha uma outra fé. Assim como o centurião romano também, né? Nós sabemos que os romanos, eles têm naquela época, né? Eles tinham uma fé na mitologia deles lá, mas naquele momento ele usou a fé no Senhor Jesus. O Senhor Jesus respondeu ele, né? Então o Senhor Jesus, ele não tentava, vamos dizer assim, convencer as pessoas à força, né? Mas ele respeitava as opiniões, até porque a própria Bíblia fala, né? O profeta Zacarias dizendo para Zorobabel, falando que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito. Então, quer dizer, nós vemos que quantas
são as tragédias e guerras deste mundo que acontecem por causa da falta de tolerância, da falta de respeito, né, que as pessoas têm umas pelas outras, né? E o Senhor Jesus, ele nos ensina a respeitar. A gente pode não crer naquilo que a pessoa creia, né? Mas nós temos que respeitar ela, porque o Senhor Jesus, ele até diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que amem aos vossos irmãos assim como eu vos amei. Então, se o Senhor Jesus, ele teve aquele amor de se sacrificar pelos outros, mesmo não merecendo, né? Nós vimos ali que os apóstolos, quando o Senhor Jesus foi preso, cada um correu para o seu canto, fugiu, um traiu, os outros fugiram, mas mesmo assim o Senhor Jesus amou eles até o fim, até ser crucificado. E assim nós temos que amar e respeitar as pessoas também. Então é importante a sua participação, a sua dúvida dentro aqui da palavra de Deus. Chegou aí pergunta, foi? Não, tem pessoas que estão entrando, né, ao vivo pelo Facebook. Desculpa. E tem pessoas, acho que não estão sabendo qual que é o tema, né? O tema de hoje é perguntas livres. Você que está entrando agora, envia sua pergunta referente a assunto bíblico, tá? Nós, na verdade, abrimos hoje o espaço, né? Isso. Normalmente, toda segunda-feira nós temos o programa Cajado na Muleira, porém nós temos um tema específico a ser debatido. Hoje nós lançamos um desafio a nós mesmos, tentarmos aqui em 1 hora respondermos o maior número de perguntas que as pessoas têm dúvidas, gostariam de um esclarecimento à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, e nós aqui sermos apanhados de surpresa, vamos dizer, sem nos prepararmos para responder aquela determinada situação e tentarmos aqui dentro do conhecimento bíblico ajudar essa pessoa a esclarecer, é isso? Isso. A Maria José Rotelli no Facebook, ela está perguntando o endereço daqui de Taguatinga, né, a comunidade. Fica na rua 420, que é S3, lote 29. Fica atrás do Pistão Sul, aqui do Localiza, Taguatinga, tá, Maria José? E a gente aguarda a sua visita aqui. Bem em frente ao Colégio Leonardo da Vinci de Taguatinga. Bem em frente ao Colégio Leonardo da Vinci de Taguatinga. Isso. Então, está ao vivo também conosco a Maiara Arruda Azevedo, a Eliene Lobo, a Mari Carvalho, a Cristina Fernandes, a Sônia Lisboa. Manda sua pergunta, gente. As pessoas às vezes ficam com medo, né? Alguém escreveu um texto grande, olha lá. Não, é dando a paz para todo mundo. Dando a paz? Quem é que está dando a paz para todo mundo aí? É que aqui já subiu. Aí já Isaura Maria Cunha. Isaura Maria. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, de fazer a pergunta, de colocar a dúvida. A oportunidade é essa, né? Para você poder esclarecer aquilo que talvez tenha te intrigado. Às vezes você até participa de uma congregação, de uma denominação e algo te incomoda, algo você não consegue digerir bem, né? Ou até mesmo a pessoa gostaria de entender, né? Às vezes a pessoa é uma nova convertida, vamos dizer assim, ela participa, né, de um culto e acontecem coisas ali que ela não entende o que está acontecendo, não entende por que o pastor ou o pregador faz assim, por que as pessoas agem daquela forma. Então é uma chance da pessoa ela colocar suas dúvidas ali, a gente tentar biblicamente aqui responder, né, essas dúvidas da pessoa. E lembrando também que você, amigo ouvinte da Rádio Cristã Minas, você, amigo telespectador do Facebook, das redes sociais, você pode ter acesso a todos os outros debates que nós já realizamos aqui com temas específicos, como divórcio para cristãos, como que funciona isso. Já discutimos também sobre bebidas alcoólicas, cristão pode, não pode, como é que fica essa situação, tatuagens, temas bem pertinentes. Você encontra todos os debates do programa Cajado na Muleira no site da comunidade Cristã Minas, não é isso? Isso, www.ccminas.org.br. CC Minas. C de casa de novo, minas.org.br. Você pode encontrar todos os debates anteriores do programa
cajado na muleira, e ali eu tenho certeza que o seu conhecimento vai ser enriquecido, né? Por mais que você não concorde com aquilo que foi colocado, que foi exposto, é até bom que a pessoa às vezes não concorde, que ela vai trazer fatos novos, né? Biblicamente falando, fatos novos, para que nós venhamos, quem sabe até reabrir aquele debate e possibilitar uma construção de conhecimento ainda maior. Até porque a cada debate sempre há um novo aprendizado, né? A pessoa, ela sempre traz um novo conhecimento ali que faz com que nós venhamos aprender mais, a pessoa venha aprender mais e ela tem a fé dela mais alicerçada na rocha, né? Porque o quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, da vontade de Deus, daquilo que nós pregamos e professamos, a nossa fé ela se torna maior, né? Ao contrário, quando a pessoa ela não conhece, ela não sabe muito bem naquilo que ela crê, qualquer palavra consegue desmontar a fé dela, trazer dúvida ao coração dela. Então, por isso é importante a pessoa ela participar, ela colocar ali as dúvidas dela, até para que a fé dela venha ser mais e mais alicerçada. É verdade. Então, participe conosco, acompanhe lá no site ccminas.org.br os debates anteriores. Você também pode estar ouvindo nossa programação diariamente. É só baixar o aplicativo pelo Play Store no seu celular, o aplicativo da Rádio Cristaminas. Tem uma programação de excelente qualidade espiritual o dia todo. São 24 horas de programação, de louvor. É uma bênção, excelente qualidade espiritual a programação, e essa pessoa pode estar acompanhando conosco. É só baixar o aplicativo da Rádio Cristaminas pelo Play Store, não é isso? Isso, chama Rádio Cristaminas, né? Ali você vai ver o logotipo da comunidade Cristaminas, né? E esse aplicativo você vai ter acesso ali 24 horas da nossa programação. Nós temos a leitura da Bíblia, temos as pregações aqui do Bispo Paulo Henrique, tem os demais pastores participam também, tem até os cultos, né? A transmissão do culto ao vivo também, você pode ouvir. Talvez você não tenha a comunidade Cristaminas na sua cidade, e você pode ouvir a transmissão do nosso culto aqui. Você talvez, mas esse programa aí da Cajado na Muleira é legal, mas eu queria ouvir um culto de vocês para saber como é que é. Então é interessante você baixar. Por exemplo, o nosso culto é transmitido todo domingo, né? Então você pode baixar aí o aplicativo, e nós vamos passar o horário para que você possa acompanhar até os nossos cultos, né? Você que não tem a comunidade Cristaminas aí na sua cidade, e conhecer mais do trabalho que nós fazemos, não é isso? Já estamos chegando aqui no final da 1 hora proposta. Propusemos 1 hora de debate, com perguntas livres, com tema livre, onde essa pessoa pode estar tirando a dúvida dela. Faltam ainda 5 minutos, não é isso? Para encerrarmos a programação de hoje. Mais alguém falou conosco aí? Entrou ao vivo também o José Antônio Teixeira de Souza, pelo Facebook. E pelo aplicativo, pelo WhatsApp. O povo gosta tanto de falar no WhatsApp, e hoje não tem ninguém falando no Zap. Eu acho que está todo mundo triste porque o Brasil perdeu na Copa do Mundo, mas isso é normal. O pastor deu até risada aqui, eu fiquei triste, mas fazer o quê, né? Vamos em frente, que o importante é que haja um crescimento espiritual em cada um de nós, não é isso? Mais alguém entrou aí, alguém deixou uma mensagem aí, falou alguma coisa, deu uma boa noite? Pode cumprimentar as pessoas aí que estiverem conosco. Nós, dentro de 5 minutinhos, já vamos encerrar a programação. Não, ainda não. Acho que as pessoas ficam tímidas, né? Ficam receosas, ficam com medo, né? Às vezes de falar algo e se expor, né? O que vão pensar de mim? Se ela não quiser se expor, ela pode mandar mensagem no WhatsApp, a gente não vai falar o nome dela. Ela pode mandar pergunta, que a gente não vai falar o nome. É verdade, né? Vou colocar aí amigo, né? Amigo de São José do Goiabal, Minas Gerais, né? Amigo de tal lugar. Minha pergunta é e tal.
que é assim, né? E vamos em frente, né? Né, pastor Antônio? Então vamos encerrar o programa? Alguém digitando aqui. Tem alguém digitando aí? Vamos esperar. E é importante a pessoa tirar as dúvidas dela, porque é uma coisa que o apóstolo Pedro, ele disse aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, diz o seguinte, ó: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Então, aquele que é cristão, aquela pessoa que quem crê em Cristo, ela sempre tem que estar preparada para responder a razão da sua fé, porque ela crê, porque a vida cristã tem que ser assim, assado. Então é necessário que a pessoa ela aprenda da palavra de Deus, né? Ela aprenda a vontade de Deus para a vida dela, né? Então a gente vê aqui o apóstolo Pedro aconselhando isso, que a pessoa tem que estar preparada para responder. E muitas são as vezes que a pessoa ela não sabe falar porque ela crê em Cristo, ela não sabe falar porque que ela vem na igreja. Então é necessário que a pessoa ela tire as dúvidas dela. Chegou pergunta aí pelo zap, ó. Acho que vai ser a última do dia, por causa do horário, né? A Kelly de Feira de Santana. Ela faz uma pergunta para o bispo. Bispo, que o próprio pastor fala que não confia em você, devo ir ou não para a igreja? Olha a pergunta dela, interessante, né? O próprio pastor fala que não confia em você. O pastor falando para a ovelha, seria isso? Que não confia na ovelha. Seria isso, o pastor conversando com a ovelha e dizendo que não confia na ovelha. Bom, isso aí é complicado porque a gente não sabe o que aconteceu, né? Entre essa pessoa e o pastor, ou não sei se é com ela que aconteceu ou com alguém próximo a ela. Enfim, a gente não sabe, né? Especificamente o cerne da coisa aí. Mas vamos falar de uma forma geral. Quando um servo de Deus, ou alguém que se diz servo de Deus, chega para outra pessoa e diz, para outro que se diz servo de Deus, eu não confio em você. Bom, lá em Mateus capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim, o título da mensagem é: o juízo temerário é proibido. O juízo temerário é proibido. Olha o que diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso aqui foi um ensinamento do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está me ensinando para mim, para você que ouve agora a programação, o seguinte: o ideal é que ninguém julgue o outro de uma forma antecipada. Quer dizer, nem de uma forma posterior também não devemos julgar, porque o julgamento cabe a Deus, não é a nós, homens, né? Não é a nós. É porque todos temos erros, né? Todos temos erros. E às vezes, quantas são as vezes que a pessoa ela fala da vida dela o seguinte: eu nunca vou fazer isso. Aí passam-se os anos, aí chega no momento, ela acaba fazendo aquilo que ela falou que não queria fazer. Pois é, ela julgou lá atrás o outro que fazia e depois ela não fez. Aí, quer dizer, é justamente esse é o versículo, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados. Então, se eu olho para alguém, claro que a gente não está entrando no cerne da situação. Aqui a pergunta chegou desta forma, né? Que foi pelo WhatsApp, se não fosse pelo Facebook, todo mundo estaria lendo exatamente uma pergunta veio. Nós não sabemos aqui os detalhes, nós estamos falando de uma forma geral.
né? Não sabemos se aconteceu algum problema, não sabemos se aconteceu algum negócio mal sucedido para o outro dizer que não confia naquele, não sabemos. Vamos supor que não tenha acontecido nenhum fato físico, que não tenha acontecido nada de forma antecipada, vamos dizer assim, onde a pessoa viu ou presenciou, conviveu, não? Que não haja um motivo material. Vamos supor que não exista. E alguém chega para o outro e diz que não confia nele, um servo de Deus falando para outra pessoa que serve a Deus dizendo que não confia, essa pessoa está indo contra o ensinamento de Jesus. Agora, ela é livre para fazer isso? Ela é livre. Agora, ela tem que estar consciente que o mesmo critério que ela está usando para dizer que não confia no outro, lá na frente vai ser usado contra ela. De alguma maneira, aquele mesmo critério vai ser aplicado contra ela. A famosa lei do plantar e colher. O que você planta, você colhe. E ainda diz assim mais no versículo 3: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Quer dizer o quê? Como é que você vê está conseguindo ver o cisco no olho do outro, mas não consegue reparar no tijolo que está no seu, né? Então Jesus está ensinando que nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito, mas muito cuidado com isso, porque com a mesma medida que a gente julgar, medir alguém, nós vamos ser medidos também. E diz assim no versículo 4: ou como dirás a teu irmão, deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, imaginando que não exista nenhum fato concreto para que esse tipo de situação tenha acontecido entre duas pessoas que dizem servir a Deus, imaginando isso, a pessoa que age julgando o outro está completamente contrária ao ensinamento de Jesus, e ela deve estar consciente que aquilo vai se voltar contra ela, vai se virar contra ela. Agora, no final, ela perguntou se ela depois disso, se ela deve ir à igreja. Não é isso? Aí eu vou responder da seguinte maneira: a questão de ir ou não à igreja, independentemente de qual seja a igreja, é uma questão espiritual e é uma questão de fé da pessoa. O que o outro falou para mim ou deixou de falar para mim, eu sou isso, eu estou dando motivo para aquilo. Como essa semana alguém comentou aqui perto de nós, não foi? Que o rapaz deixou de ir na igreja porque aconteceu. Alguém comentou isso perto de nós aqui, não foi não? Que o rapaz abandonou a igreja, o jovem abandonou a igreja, porque ele foi julgado por alguém lá, foi acusado de uma coisa e ele abandonou. Eu vou ser sincero, eu penso diferente. Eu penso assim: se aquilo que aconteceu ali é uma situação isolada, a gente nem sabe se aconteceu algum fato, eu não deixaria de estar na igreja. Eu não. Porque o que o diabo quer, o que o inimigo quer, é que a pessoa deixe de congregar, deixe de estar entre os irmãos, né? Então eu não deixaria não. Pode falar, pastor. Eu vou dar uma colocação aqui, bispo. Como o senhor já colocou, a gente não sabe o que houve, né? Mas assim, por alto aqui, perguntando se eu posso ir na igreja ou não. Ela está na igreja pelo pastor ou por Deus? É verdade? Ela não pode usar uma situação dessa e nem deixar o diabo usar para tirar ela do corpo da igreja, porque a igreja são pessoas. Não é o pastor, são pessoas, né? Independente de qual igreja seja. E o perdão também, ele existe para nós perdoar uns aos outros. O senhor leu lá aquela palavra que a liberdade é limitada pelo amor, para nós não ficar mordendo uns aos outros. O senhor leu lá um versículo que está escrito lá em 1 Coríntios, foi que o senhor leu?
Não, foi lá Gálatas, né? Foi Gálatas. Isso, então, o último versículo lá que o senhor leu lá em Gálatas, para os senhores que estão aí nos acompanhando, as senhoras, Gálatas, no capítulo 5, não é isso? 5,15, não é isso? 5,15. Olha o que a palavra diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o perdão existe para evitar a destruição, a contenda, não sei o que houve, mas o bom mesmo, perdoa o seu pastor lhe perdoe, e a melhor coisa é que vocês fiquem no corpo de Cristo, enfim, congregando, e assim também em paz um com o outro. A melhor coisa que eu coloco aqui é o perdão para com o outro. Aí se houve alguma coisa, não sei também, não posso nem colocar muita coisa, mas diante da palavra que a senhora venha perdoar, enfim, vá em frente, não se afaste da igreja, não deixe o diabo usar essa situação para que lhe tirar da igreja, não caia nessa, né? Porque a senhora até é por Cristo, então vai em frente na sua caminhada com o Senhor Jesus. E a gente tem até um exemplo bíblico, né, sobre isso, né? A gente vendo, por exemplo, a vida de Ana, né? Ana, que era mãe de Samuel, né? Ela era estéril, né? E a Bíblia fala ali que ela era afrontada, né, pela Penina, que era sua rival, e a Bíblia fala que teve uma certa situação que ela foi clamar a Deus no templo. Ela foi clamar a Deus no templo, e ali, por causa da aflição dela, ela começou a chorar e orando ali, falando com Deus, né, em silêncio, mas mexendo a boca ali. Aí o sacerdote, ele pensou que ela estava bêbada. Chamou ela de bêbada, né? Chamou ela de bêbada. Dentro da igreja. E o sacerdote, né, não sabia da aflição, da angústia que ela estava vivendo, nem estava vendo o que ela estava fazendo naquele momento. Que se ele tivesse realmente visto o choro, as lágrimas e a humilhação que ela estava fazendo ali diante de Deus, ele nunca teria falado. Está lá em 1 Samuel, né, capítulo 1, versículo 14. Pode então a gente vê o seguinte, né, que mesmo com essa atitude, ela continuou ali, né, firme com Deus. E a vitória dela veio. Continuou indo no templo adorar a Deus, e a vitória dela veio, independente do que aquele sacerdote achava sobre ela. Porque ela estava firmada em Deus, porque ela fez um voto com Deus, né? E isso é o que faz a diferença na vida da pessoa. Como até o pastor disse aqui, a pessoa, ela está indo no templo, na igreja, vamos dizer assim, é por causa de Deus ou por causa do homem? Será que faz tanta diferença assim o que essa pessoa fala sobre o meu respeito, ou faz diferença aquilo que eu vivo com Deus? A minha comunhão com Deus, o meu caráter e a minha vida com Deus, né? A gente vê através desse exemplo que Ana, ela mesmo sendo até afrontada pelo sacerdote, ela continuou indo naquele tempo, ela continuou firme com Deus, ela recebeu a resposta de Deus. Ele não guardou mágoa dele, né? A Ana, né? Guardou mágoa do sacerdote. Até porque o sacerdote é homem, ele está sujeito a ele também, como, né? A mulher, enfim, o homem, a mulher está sujeita a ele. Então não é guardar rancor, ódio, sentimento que vai causar uma raiz do mal para tirar da igreja, né? Tipo assim, o diabo às vezes quer só uma desculpa para afastar a pessoa. Então, faça como Ana, vai em frente e recebe a vitória. E recebe a bênção. Podemos finalizar já o programa? Já extrapolamos o horário aqui, falamos que era 1 hora ao vivo, já estamos a 1h11. Tem alguém a pergunta aí para finalizar então? Souza Oliveira, através do Facebook, ele pergunta quem é João Ferreira de Almeida. Oh, Jesus! João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é uma das pessoas mais importantes dentro do contexto da tradução bíblica, né? Da tradução bíblica, principalmente no nosso país. Quase todas, quase todas. Melhor dizendo, vamos mudar aqui o linguajar ou a colocação. A maior parte das traduções de Bíblias para o português, para o nosso idioma, enfim,
foram feitas por esse homem chamado João Ferreira de Almeida. Eu me esqueci agora a origem dele, a naturalidade dele, esqueci agora. Eu sei que ele era poliglota, ele falava muitas línguas diferentes, e ele começou a traduzir a Bíblia Sagrada. Ele sabia hebraico, sabia grego. Ele começou a traduzir a Bíblia Sagrada aos 17 anos de idade. Olha que coisa tremenda! Aos 17 anos de idade ele começou essa tradução da Bíblia Sagrada, mas ele já tinha traduzido boa parte da palavra de Deus, mas infelizmente ele perdeu aquilo que ele já tinha traduzido, sumiu aquilo que ele já tinha traduzido, e ele teve que começar tudo de novo, e pouca gente sabe que ele não terminou a tradução completa. Normalmente a gente pega aqui, está escrito, né, lá na capa, traduzida aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ó, Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Essa aqui é a versão revista e atualizada, né? Também tem a versão corrigida, dentre outras. Para todo mundo aqui só está o nome dele, como se ele tivesse traduzido totalmente, mas não. Se não me engano, ele parou ali no livro de Jeremias, ou Ezequiel, se eu não me engano, e o seu auxiliar, alguém que acompanhava o trabalho dele, deu continuidade. Encontrou aí a naturalidade de João Ferreira de Almeida? De Torre de Tavares, em Portugal. Ele era português, então, mas ele era poliglota, uma pessoa que se esmerava em conhecer a língua hebraica, a língua grega, que são os originais, os idiomas originais das Escrituras Sagradas, e é alguém que eu poderia dizer assim, no nosso contexto cristão brasileiro hoje, talvez seja o mais importante de todos, ou um dos mais importantes de todos, nesse nosso contexto. Tanto que ele se esmerou, tanto que é a principal tradução brasileira, né? Porque João Ferreira de Almeida tem algumas outras traduções, mas a mais conhecida e a mais utilizada é as traduções feitas por ele. Tanto revista e atualizada, como corrigida, enfim. Então, João Ferreira de Almeida é alguém que merece o nosso respeito. Podemos finalizar? Chegou mais alguém aí? Então nós vamos finalizar o debate de hoje. Você que esteve conosco ao vivo desde as 8 horas da noite, lembrando que todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem o programa Cajado na Mulher, sempre com um tema específico. Sempre nós colocamos em pauta algo que está trazendo conflitos em meio a entendimentos cristãos, evangélicos, católicos, pessoas que acreditam na Bíblia Sagrada. Mas hoje foi diferente. Hoje nós abordamos temas livres. Hoje quem participou conosco foi você, amigo ouvinte, amigo telespectador do Facebook, enviando suas dúvidas, suas perguntas, e assim nós fomos tentando aqui responder da melhor maneira possível. Não é isso, pastor? Foi isso mesmo. E você que talvez tenha se acanhado, né? Ou talvez você chegou agora, né, nesse debate, você pode também nos propor um tema para a semana que vem. Né? Nós aceitamos as sugestões de vocês, ouvintes da Rádio Cristã Minas, vocês que nos acompanham aqui também pelo Facebook. Você pode propor, né, um tema para nós abordarmos na semana que vem. Né? Vários dos temas que nós abordamos aqui no programa Cajado na Moleira foram pessoas também que tinham essas dúvidas e proporam esses temas para nós. Né? Você pode fazer isso também. Né? Nós agradecemos a sua participação, tanto você do Facebook quanto você da Rádio Cristã Minas. É isso aí, uma boa noite, né, para você que nos acompanhou pelo Facebook ou pela rádio. E sempre, toda segunda-feira, tem essa programação que você possa permanecer sempre assistindo, acompanhando, que é para o seu aprendizado, né? Ou você quer também mandar algum tema para esclarecer suas dúvidas, ficou aí o WhatsApp, né? Você pode
mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então é isso, uma boa noite, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, amigo, que Deus abençoe a sua casa, que essa semana seja, em nome de Jesus, uma semana de muita prosperidade, muita paz, muita saúde, muita alegria na sua família. Se tiver alguém brigado, que haja união, que haja restauração. Se tiver alguém doente, que haja cura, libertação. Se tiver alguém passando dificuldade, que todas as portas se abram para a glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus. Terminamos por hoje o programa Cajado na Moleira e aguardamos você na próxima semana para mais um debate. Deus abençoe. Lembre que seu lugar é aqui. Nós te esperamos na segunda-feira. Deus abençoe.